Então, hoje, pessoal, nós vamos ver, né, nossa 14ª aula. O segundo tópico da 14ª aula são interrupções, né? Vimos aqui watchdog, temporizadores, né? Então, o watchdog é um tipo específico de temporizador. E hoje, então, vamos trabalhar interrupção. Muito bem. Por que que interrupção é importante? Por que que efetivamente nós vimos isso? Se vocês se lembrarem, né, até esse ponto, ou seja, sem trabalhar com interrupção, como é que efetivamente o microcontrolador ele fazia a checagem das portas? Por exemplo, você está lá com um determinado sensor, né, recebendo ali algum tipo de informação, sei lá, de temperatura, de umidade, de luminosidade, qualquer que fosse, ou então uma chave, né? Uma chave. Como é que você observa se aquela chave ela foi pressionada ou não, se ocorreu alguma mudança de temperatura ou não, sei lá, se aquele sensor ele efetivamente teve alguma variação que eventualmente você tenha que tomar alguma ação. Como que você faz isso? Por meio, né, até agora, por meio de o que nós chamamos de amostragem, né? O que é amostragem? É como essa figurinha está mostrando aqui, esse carinha aí, vamos imaginar que seja o microcontrolador, né? E ele está ali o quê? Observando as portas, né, de entrada de tempos em tempo. Então, essa técnica, né, em inglês é pulling, né? A gente fica observando, basicamente, fazendo uma amostragem. E por que a amostragem? Porque não é em tempo real. Se fosse em tempo real, eu só ficaria olhando para a porta ali, ó, ficaria e parado com todo o resto. Então, o meu microcontrolador, ele perderia lá todo o tempo de processamento dele só observando a porta específica que eu gostaria de efetivamente obter algum dado. Isso aí é em tempo real. Agora, se efetivamente eu estou fazendo outras tarefas e também controlando uma ou mais portas, a gente chama isso de amostragem de pooling, né? Então, de tempos em tempos, eu tenho que verificar, teve alguma variação? Teve alguma variação? É mais ou menos aquele caso lá daquele desenho lá, do Shrek lá, que o burro fica falando, a gente já chegou, né? Mais ou menos isso. Chegou alguma informação ali na porta, né? Chegou alguma informação na porta? É isso que eu fico verificando. Como vocês podem se lembrar, né? A execução do looping, né? Aquela função que ele fica executando sem parar, aquilo acontece numa velocidade imensa, né? Lembro que da vez que nós medimos ali e que efetivamente, né, nós fizemos várias coisas, né? E mesmo assim ele passou mais de 30.000 vezes por segundo, né, pelo looping. Então é mais ou menos isso que ele faria, né? Ele observaria mais de 30.000 vezes, ou menos, ou mais, né, por segundo aquela porta. Mas mesmo assim, ele estaria gastando, né, vamos falar assim, um tempo de processamento observando aquilo. Então, em virtude disso, né, existe então um mecanismo que faz com que o microcontrolador, né, ou microprocessador do microcontrolador, ele não fique perdendo tempo, né, observando. E como que a gente pode liberar este microprocessador aí, ou processador do microcontrolador? Por meio de um mecanismo que a grande maioria, né, dos microcontroladores, microprocessadores, etc., tem embutido, que é o mecanismo de interrupção. Então, o que efetivamente nós vamos ficar observando? Então, caso
caso aconteça alguma variação, e a gente vai ver que essas variações são de diversos modos, diversas formas. Essa interrupção, ela vai então dar um sinal, né? Vai nos sinalizar, e efetivamente nós podemos então, a partir dessa sinalização específica, né? Essa sinalização é chamado de IRQ, ou Interrupt Request, ou requisição de interrupção. E a partir de uma requisição de interrupção, a gente então vai acionar um Interrupt Served Routine, ou seja, uma rotina de serviço de interrupção. Então a gente vai desviar o fluxo da execução. No momento que nós recebermos então uma comunicação que ocorreu alguma alteração, a gente vai parar, ou seja, a gente não, né? O processador vai parar o que ele está fazendo e vai desviar o fluxo de execução do programa para uma rotina previamente programada, vai fazer aquela execução e depois, quando isso terminar, ele vai voltar aonde efetivamente ele estava, tá? Então é mais ou menos assim, ou seja, eu não gasto o tempo do processador, eu deixo lá ele fazendo. Quando, né, houver alguma coisa, né, o que acontece? É como se eu cutucasse, né, o microcontrolador, batesse lá na porta, ô processador, ó, chegou aqui uma carta para você, mais ou menos basicamente isso, tá? E essas, vamos falar assim, essas chamadas de interrupção, basicamente a gente chama de gatilho, né? Ou trigger, né? Em inglês. Trigger é o gatilho que vai então o que o gatilho faz numa arma? Ele permite que você dispare a arma, né? Então aqui também nós temos então gatilhos, né? Que vão então possibilitar o disparo, né? De uma interrupção, ou basicamente ele vai então sinalizar para o processador que aconteceu alguma coisa. Nós temos basicamente 3 tipos de interrupções: por nível, pela borda e pela aresta. A gente já viu isso, né? Vamos só recapitular aqui rapidamente. Então, se a gente observar, né? O gatilho por nível é quando ele fica, né? Ou seja, ele muda de nível e permanece no nível por um determinado tempo, né? Então, o gatilho por nível é se ele fica em um determinado tipo, ou seja, se ele muda, né? Sai do 0, vai para o 1, sai do 1, vai para o 0, em um determinado ΔT, tá joia? Então, um pulso, né, com uma largura mínima de tempo. Então, ele tem que permanecer por um determinado ΔT, né, vamos falar assim, em um determinado patamar aqui, tá joia? Então, ele mudou, né, de patamar e ficou naquele patamar por um determinado ΔT, e isso corresponde a um gatilho por nível. O gatilho pela borda. Ao gatilho pela borda, eu vou identificar o quê? A subida ou a descida de um determinado sinal. Então, eu tenho gatilhos, né, que vão identificar a subida, né, ou seja, a variação dentro de um determinado tempo, né, e eu vou identificar se ele subiu ou se ele desceu, né? Então, a borda que vai então identificar essa subida ou descida. Então, são 2 gatilhos aqui. E eu tenho também um gatilho por aresta. O gatilho por aresta basicamente vai identificar o pico, né? Aquele pico de subida, né? Como, por exemplo, uma chave, né, que eu pressionei ou me deu ali um determinado variação muito rápida
naquele determinado ΔT, tá? Então aqui, ó, mostrando aqui do lado, eu tenho lá, ó, o gatilho por nível. Então, ó, ele permaneceu em um determinado ΔT ali no nível X ou Y. Os pulsos, né, então o trigger de pulso de subida ou descida ou de porda, né, vai para cima ou vai para baixo. E o trigger, né, então aqui de pulso, e aqui o trigger que a gente chama também de aresta, né, e aqui o trigger de subida ou descida de borda, tá bom? Então esses daqui seriam basicamente as sinalizações que nós podemos aqui identificar. Muito bem. No caso dos microcontroladores, né, essas informações aqui, basicamente, elas estão previamente programadas. Então, para cada uma dessas subidas aqui, ou identificações aqui, eu tenho, então, uma programação interna dentro dele. E também eu tenho, né, pré-programado dentro dos microcontroladores, além desses tipos aqui de variação, eu também tenho em que porta que aconteceu cada uma dessas variações, tá? Então, no caso, né, por exemplo, do Arduino, né, então, das placas Arduino, né, não do microcontrolador, mas das placas, é lógico que do microcontrolador também, mas só para vocês entenderem, né, o microcontrolador, né, do Uno e do Ethernet, ele tem uma verificação nos pinos 2 e 3. Se você trabalhar com o microcontrolador específico que está lá na placa do Arduino Mega, aí vejam, a gente tem o pino 2, 3, 21, 20, 19 e 18, que são essas interrupções aqui, ó, interrupção 0, 1, 2, 3, 4, 5. Essa interrupção aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? Ou seja, essas 6 interrupções aqui, elas estão, então, pré-programadas dentro lá da biblioteca Wired, né? Wired.h. Elas têm, então, essa programação aqui prontinha, né? Então, dependendo dessa interrupção aqui e também do tipo de interrupção, se é por borda, se é por nível, assim por diante, eu então vou controlar e vou falar o que o processador tem que fazer, tá bom? Vamos voltar aqui ao que a gente estava falando. Muito bem. Então, uma vez identificada, né, uma interrupção, o que vai acontecer? Isso que é muito importante que vocês entendam, porque é isso que a gente vai ter que fazer lá na codificação. Então, primeira coisa, ele vai desviar o fluxo, né, de execução dos comandos. Então, eu tinha lá a execução sendo feita, lá A, B, C, D, né, uma determinada sequência. Quando acontece a interrupção, eu vou fazer basicamente o desvio, né, para uma determinada sequência, né, de comandos. Geralmente isso daqui, ó, é uma função, tá? É uma função específica que nós vamos programar, tá? É uma função específica. Então existe um desvio de código para isso aqui e aí volta para cá, tá? Deixa eu pegar aqui deixa eu ir ligando aqui um outro aparelho enquanto que eu vou tentar explicar isso aqui, como que ocorre. Eita, ficou ligado aqui, mas dá ainda bateria, beleza. Deixa eu só executar aqui um aplicativo. Lovely. Maybe later. Ok. Já espelhou.
Só um minutinho, só um minutinho, só um minutinho. Vou pegar a canetinha aqui. Bom, o que vai acontecer? Só para a gente entender, nós temos aqui, ó, por exemplo, a memória, tá? Lá dentro da memória, né, não sei se vocês se recordam, né, nós já mencionamos, nós temos então um endereço aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e assim vai, né? E aí, cada endereço de memória, ela está então associada a uma célula de memória, certo? Só para a gente recordar. Cada, vamos falar assim, comando, né? Cada comando de uma linguagem de programação, né? Cada comando, ele vai estar, né, guardado aqui em uma ou duas células de memória, né? Então, aqui eu tenho o comando 1, aqui eu tenho o comando 2, o comando 3 tá A e B, né? Então aqui, comando 4 e assim por diante, tá? Como é que efetivamente ocorre mesmo? Então eu venho aqui, pego essa informação, levo, né, para o microprocessador, né, ou processador, venho aqui, entendo o que é esse comando específico, faço a decodificação, né, executo, aí eu venho aqui, pego o segundo e assim por diante. Então, basicamente, eu tenho uma linearidade de execução. Tudo bem até aqui, pessoal? Lembram dessa aula aqui, da execução? Eu venho aqui na memória, vou resgatando, né, basicamente o programa, venho para cá, executo, venho para cá, busco, e aí, basicamente, é o ciclo de busca e execução, né, ciclo de busca e execução de uma instrução, certo? Tudo bem até aqui? Estão lembrados disso? Sim, professor, até que ele pegava... Esse aí é aquele que pegava maior prioridade ou não? Não, Até não, que você não. podia selecionar a prioridade dele, não é? Pode até ter prioridade e tudo mais, inclusive, dependendo do comando que eu tenha, né, aqui. Sim, exatamente isso. Mas só queria que vocês recordassem que existe uma sequência, então ele vai pegando. Primeiro ele pega aqui o que está no endereço 1, depois ele vem aqui no endereço 2. Então ele tem geralmente, né, todo um programa, ele ocupa um espaço na memória. Então ele tem aqui, ó, isso daqui, por exemplo, seria os comandos que estão dentro lá da execução específica de um determinado programa. Tudo bem até aqui? Lembram disso? Sim. Muito bem. O que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos pegar e vamos criar uma função, né? Então aqui, ó, eu tenho um rótulo aqui, uma função x, e ela tem aqui basicamente uma série de comandos também, ó, comando 1, comando 2, comando 3 e assim por diante. Essa função x aqui, ela tem então um rótulo, né, que vai identificar este rótulo aqui, ó, x, o nome da função, com o endereço. Por exemplo, aqui está endereço 100, aqui 101, 102, 103 e assim por diante. Tudo bem até aqui? Muito bem. Quando nós estivermos programando uma interrupção, nós vamos falar o seguinte para ela, falando assim, ó, caso, né, exista uma interrupção, se houver uma interrupção,
uma interrupção, sei lá, teta aqui, ó, ômega, né? Uma interrupção ômega. Não, ômega não é assim. Peraí, deixa eu falar aqui. Se nós tivermos uma interrupção ômega qualquer aqui, né? O que vai acontecer? Faça o desvio para a função x, tá? Basicamente, a gente vai fazer essa programação. Se nós tivermos uma interrupção ômega, faça o desvio para a função x. E daí o que vai acontecer? Nós vamos estar aqui, ó, executando, ó, executei esse comando, executei esse comando. Aí o que ele vai fazer? Acabou de acontecer. Quando eu estou executando esse comando aqui, ó, comando 2, aconteceu uma interrupção. O que vai acontecer? Eu tenho que guardar, ó, eu estou, né? Eu estava indo aqui, ó, para o próximo comando a ser executado vai ser o comando que está no endereço de memória número 3. Então, o que ele faz? Ele vai lá na pilha, que é um endereço aqui de memória, vai guardar isso, vai falar assim, ó, estou no endereço 3. Agora eu vou para o endereço X, que é o 100. Vou para o endereço 100, tá? Vou lá, venho para cá, executo esses comandos aqui, e aqui, ó, eu tenho o último comando aqui de uma função, é o retorno. Então, eu venho aqui e retorno para cá. Desfaço o desempilhamento deste endereço aqui, já executei, identifico aonde eu estava e eu volto para cá e continuo a execução da onde eu parei, tá? Então, basicamente é isso que vai ocorrer quando eu estiver trabalhando com interrupções. Então, vamos voltar àquela tela que eu mostrei ali para vocês, que eu estava mostrando para vocês. Deixa eu minimizar isso aqui. Então, aqui, ó, o que vai acontecer? Eu estou aqui executando uma série de comandos aqui, ó, que a gente chama de background code, né? Estou executando aqui o código. Quando eu identificar que houve uma requisição de interrupção e eu habilitei a interrupção, então, neste momento aqui, eu vou desviar, ó, o código para aquela determinada função, vou executar a função, e aí, olha só, né, eu volto, se aqui ó, eu estava no endereço 3B, por exemplo, 3B, eu volto aqui para o endereço 3B da memória, que tem um determinado comando lá, e continuo a execução, né, a partir daquele 3B, tá? Então, há um tempo aqui, ó, um ΔT aqui, que é o tempo de execução desses comandos que estão dentro dessa função. A partir desse momento aqui, acabou isso aqui, eu volto para onde? A partir da onde eu tinha parado, tá? Então, é basicamente isso que acontece, olha lá. Ele vai, então, atender isso aqui, tá vendo? Ó, ele não atende exatamente no momento que ocorre a interrupção. Eu tenho que atender também quando eu terminei de fazer aquilo que eu estava fazendo, ou seja, eu estava executando um determinado comando, né? Eu tenho que acabar a execução daquele comando. Aqui, ó, eu acabei a execução, iria, né, começar a execução no 3B aqui. Então, o que acontece? Aí a habilitação, executo, então eu volto, né, a partir daquele ponto que eu iria começar a execução do comando que está no 3B, por exemplo, aqui, tá? Então, é basicamente isso que acontece. Então, lá, eu tenho o programa principal,
tem uma determinada latência, né, da interrupção, né? É muito rápido, mas tem uma determinada latência. Vou para a rotina de interrupção, né, para o ISR aqui. E aí terminei a minha interrupção, tem uma latência, eu volto então para o fluxo de execução que eu estava fazendo, tá? Então é basicamente isso que ocorre. Tudo bem até aqui, pessoal? Entenderam aqui esse desvio? Entenderam também que a coisa tem que ser programada, né? Ou seja, eu tenho que programar uma função que ele vai utilizar então para quando ocorrer uma determinada interrupção, ele vai desviar o fluxo para aquela função, para aquele endereço específico? Tudo bem até aqui? Ou dúvidas? Vocês estão calados por quê? Porque não entenderam, estão pensando na pergunta? Só ouvindo só. Ah, só ouvindo. Então tá bom. É que a gente do outro lado aqui fica aqui meio apreensivo, né? Será que entendeu? Se não entendeu, né? Então, tudo bem até aqui, pessoal? Então, vamos entender que tudo bem, vai. Então, aqui, ó, continuando aqui. Então, eu já falei para vocês que o Arduino, então, eu tenho, então, por exemplo, eu quero que o meu sensor, a minha chave, vai, eu vou identificar se a chave foi ou não pressionada, tá? Por exemplo. O que acontece? Eu tenho que ligar essa chave, né, em algum desses dois pinos. Eu estou trabalhando com o Uno, né, em um desses dois pinos, ou pino 2 ou pino 3. Quando eu falo pino 2 ou 3, né, é o pino digital, tá, pessoal? Então, ou pino 2 ou pino 3, né? Se eu estou trabalhando com Mega, eu tenho ali uma possibilidade maior, né? Eu tenho o pino 2, o 3, o 21, o 20, o 19 e o 18 para trabalhar com a interrupção. Tá joia? Então, vamos ver aqui, ó. Quais são os tipos? Então, vamos correlacionar aqueles tipos que a gente falou aqui de gatilhos, né? Que a gente pode, então, utilizar, ou melhor, que é a função que nós temos pronta, né, no ward, né, .h, aquela biblioteca padrão do Arduino, ela tem. Então, basicamente, nós temos aqui, ó, três modos de interrupção, tá? Tem o low, o change, o rise e o falling aqui, né? Rising e falling, né? Ou seja, na subida, rise, né? E falling, queda, né? Descida. Então, esses aqui são parâmetros, né? Basicamente, se houver a subida ou a descida, ok? O change é se houver uma mudança, tanto para cima ou para baixo, né? E o low, ele vai acionar a interrupção quando o estado do pino for low, né? Ou seja, quando, então ele está em high, né? Quando ele for low, eu vou então acionar o pino, tá? Então houver essa mudança para low. Toda vez que houver então, essa mudança para low, eu vou acionar. Então, basicamente são essas as formas, tá? E aí, qual é essa, vamos falar assim, essa função que nós vamos utilizar? É essa daqui, ó, attach interrupt, tá? Então, attach interrupt é ela que nós vamos utilizar, que já tem pré-programada, né, na biblioteca ward.h, e que toda, vamos falar assim, a parte hard, né, vamos falar assim, de identificação de uma interrupção já foi feita e já foi programada, e a gente só vai então consumir esta função aqui. O que nós temos que passar para essa função? Nós temos que passar alguns parâmetros, tá joia?
o primeiro parâmetro aqui, ó, que é o Digital Pin to Interrupt, né? É uma função também que vai, então, receber como parâmetro o pino que nós vamos ficar observando. Então, ó, Digital Pin to Interrupt é uma função que eu vou passar como parâmetro o número do pino que eu vou observar. Vejam que aqui, ó, eu passei que vai ser o pino 2, tá vendo? Eu poderia passar isso aqui como uma constante, como um define, ou seja, é um número. Então, eu estou passando aqui o número 2, que é aonde eu vou observar, tá? Passo aqui para essa função, e isso daqui, ó, vai gerar, né, ela vai retornar um determinado número aqui, que vai, então, ser recebido por um número, né, um valor aqui específico, né, em código binário, em hexadecimal, desculpe, em hexadecimal, que essa função aqui espera receber, tá? Muito bem. Qual o outro parâmetro que eu tenho que passar? A função que nós vamos desviar o fluxo. Então, vejam, né, é o nome da função aqui. Então, aqui eu fiz essa função aqui, ó, chamada blink, né? Eu poderia colocar qualquer nome aqui, por exemplo, pisca, né? Pisca, né? Seria um outro nome em português para essa função aqui, blink, tá bom? Então, aqui eu colocaria pisca. Vejam que eu não passo parênteses, nada disso, tá? Só o nome da função mesmo, tá? E o terceiro parâmetro é qual o gatilho que eu vou observar. Aqui, por exemplo, eu estou passando o gatilho de change, ou seja, quando houver alguma variação nesta entrada aqui, eu vou, então, executar essa função. Eu vou fazer o desvio de código para essa função. Basicamente, é isso que está sendo dito aqui, tá bom? E aí, então, vejo que eu faço isso no setup, né? Então, lá no setup que eu tenho então, que definir esta função aqui de interrupção, tá? E, eventualmente, no looping, ó, eu vou, então, apenas executar os comandos que eu tenho que executar. Aqui eu poderia executar vários comandos, tá? Aqui eu só estou colocando aqui um digital write aqui, apenas ele vai ficar aqui neste looping, apenas fazendo. Mas eu poderia aqui colocar vários e vários outros comandos a serem executados aqui, tá bom, pessoal? Então, esse daqui basicamente é uma ideia de execução de controle. Então, vamos fazer, né, algo aqui, pegando como base exatamente essa ideia. Então, vejam só. Eu fiz a mesma coisa, né? Também declarei lá um LED, né, na posição, na porta 13, que eu vou acionar de acordo com a mudança da interrupção. Vou colocar ali a minha verificação de interrupção no pino 2 e vou definir que o estado, né, ele está low, né, que é uma variável aqui que eu vou utilizar para mudar o estado de acordo com a interrupção. Tá? Eu poderia fazer de outra forma, mas estou usando essa aqui. Muito bem. Dentro aqui do void, né, estou declarando lá o pino de output aqui, que é o de LED, que eu vou controlar o LED, e o de interrupção aqui, eu estou declarando, né, como sendo o de entrada, utilizando, né, o PowerUp, né, que é aquele recurso lá do Arduino, né, da placa Arduino para sempre se trabalhar, por exemplo, com chaves e assim por diante. Muito bem. E aqui a gente está declarando, aqui que está o detalhe aqui, ó. Estou usando lá a função attach, né? Attach interrupt. Estou lá sempre essa função aqui, ó. Digital pin to interrupt, que eu estou passando como parâmetro o pino 3, o pino 2. Eu poderia só colocar aqui 2 só, tá bom? Só o número 2. Estaria também correto, tá? Aqui só para a gente entender.
Aí, olha só, vou desviar o fluxo para uma função chamada pisca. E eu vou fazer isso quando mudar, né? Fazer, então, a mudança aqui para change, tá? Ou seja, houver alguma alteração. E aqui, então, dentro do loop original, eu vou fazer meus comandos. Aqui eu estou fazendo um comando só, mas poderia fazer vários outros aqui. E aí, o que, que eu faço, né, quando houver a mudança aqui é change, né, houver uma mudança naquela porta? Eu vou pegar essa variável aqui, ó, que estava no estado low, e vou mudar o estado dela. Vou para high, por exemplo. Se tiver low, vai para high. Se tiver high, vai para low. Muito bem. Então, ele vai mudar aqui vai mudar não, né? Vai acender ou apagar o LED de acordo com essa variável estado, tá? Então, basicamente isso que eu estou fazendo aqui. Se houver uma interrupção, eu mudo o estado. Ou seja, se estava high, vai para low, se estava low, vai para high. Basicamente isso. Então, vamos pegar esse código aqui e vamos lá para o simulador. Vamos abrir o simulador aqui. Então, aqui, ó, eu já coloquei aqui o LED e liguei o LED no pino 13. E peguei uma chave, né, e liguei a chave no pino 2. Tá bom? Basicamente isso, ligaçãozinha simples aqui. E aí o código, né, o que eu fiz com o código? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o código para vocês verem. Depois eu só diminuo aqui. Pronto. O que eu fiz aqui no código? Mesma coisa lá. Copiei para cá, tá? Então tem aqui o attach que vai então fazer a mudança se efetivamente, vai executar a interrupção, que é essa função aqui, se houver uma mudança nessa chave aqui na porta 2. Muito bem. Então vamos fazer aqui a simulação. Vamos ver como acontece. Tá aí, ó. Tá simulando. O que está acontecendo a partir desse momento aqui? Eu estou executando essa função aqui no looping, aqui, ó. Digital write, aqui, ó. Estou atualizando, então, a porta 13 aqui, que está controlando este LED aqui. E ele está fazendo o quê? O que está no estado ali, eu estou, então, em execução aqui. O que vai ser a interrupção? Uma mudança na porta 2, não é? Não tem uma chave aqui ligada na porta 2? Então, se eu apertar a chave aqui, vai haver uma mudança. Então, eu vou apertar a chave agora. Ó, apertei a chave, ó. O que aconteceu? E estou com ela pressionada, não larguei a chave, estou com ela pressionada. Então, vejam que o LED mudou, né? Mudou para aceso. Vou tirar agora a pressão da chave, porque é uma push button, né? Olha lá, tirei a pressão. E o LED mudou novamente. Pressionei, mudou. Larguei, alterou. Tá vendo? Muito bem. Agora, para a gente entender um pouquinho melhor, isso, né? Então, é uma interrupção de mudança. Então, ele tanto verifica se houve uma mudança para cima ou para baixo ali, ou seja, houve uma mudança para low ou para high na chave. Agora, observem só o seguinte. Eu já deixei aqui pronto. Vou comentar essa linha aqui. Deixa eu parar a interrupção aqui. Parei. Vou comentar essa linha aqui e vou descomentar essa. O que ela está falando? Ela está falando o seguinte, ó. Que ela vai, então, chamar aquela interrupção na borda de subida, ou seja, quando alguma coisa acontecer e eu mudar do estado de low para high, só nesse caso. Então, olha só como vai se comportar agora o nosso código. Quando eu apertar, eu apertei, ó, larguei, ele continua aceso. Por quê que efetivamente ele continua aceso? Porque quando eu aperto a chave, ele vai de low para high.
Quando eu largo a chave, ele vai de high para low, ou seja, vai para baixo. Quando eu fui para baixo, ele não identificou. Agora, olha só, eu vou apertar novamente. Ele vai, então, mudar de novo, de low para high. Então, ele vai identificar a interrupção agora. Ó. Apertei, ele entendeu, né, uma variação aí, né, uma interrupção na subida, na borda de subida. Então, ele mudou o estado. Apertei, ó, ele mudou, porque ele identificou a subida. Apertei, ele desceu, tá bom? Agora, olha só para a gente comprovar que ele consegue identificar na descida, ou seja, a descida é que vai de cima para baixo, ok? Eu coloquei aqui um outro parâmetro aqui, ó. Deixa eu parar a simulação. Vou agora aqui, ó, comentar aqui. Vou descomentar esse outro aqui, ó, que eu deixei já preparado, que ele vai agora alterar quando tiver na borda de descida. A borda de descida, ele vai, então, de cima para baixo, ok? Então, o que acontece aqui na chave? Quando eu apertar a chave, ele vai de baixo para cima, ok? E vai ficar ali enquanto eu ficar pressionado. Quando eu tirar a pressão da chave, ela vai descer, ou seja, vai de high para low. Então, ele vai identificar a borda de descida. Então, só neste momento, quando eu tirar o dedo daqui do push button, é que ele vai, então, acender o LED, porque ele identificou uma variação, ok? E aí, quando eu vier aqui novamente pressionar, não vai acontecer nada, só quando eu largar o botão é que ele vai mudar de novo o estado de aceso para apagado, tá bom? Então, vamos ver como funciona aqui, ó. Iniciar simulação. Estou agora aqui, ó. Vou pressionar a chave, ó. Pressionei. Estou pressionando a chave. Ela está pressionada e nada aconteceu. Agora eu vou largar a chave, ó. Larguei. Absolutamente apenas agora que eu larguei que ele passou então de high para low, ou seja, ele identificou a borda de descida, é que ele fez alguma alteração aqui, ó. Mesma coisa, ó, vou pressionar, ó. Pressionei, estou com ele pressionado, vou largar, larguei, aí ele identificou e mudou o LED de um estado para outro, tá? Muito bem, vamos voltar aqui novamente no código, tá? O que está acontecendo aqui, pessoal? Então, eu poderia estar fazendo uma série de outras coisas aqui, né? Então, aqui ele só está controlando o estado. Mas aqui eu poderia, por exemplo, estar mostrando, por exemplo, algo aqui, por exemplo, somando aqui, ó, fazendo uma função aqui, ó, for, por exemplo, e deixa eu declarar aqui um inteiro aqui, int i, né? Int i, e aqui, ó, for i iniciando do zero, ponto e vírgula, i maior que, sei lá eu, 100, enquanto i for menor ou igual a 100, ponto e vírgula, e mais. Então, ele vai contar aqui de 1 a 100, ok? Aqui, então, eu teria, por exemplo, uma outra variável aqui, vírgula, sei lá eu, tempo, né? E eu vou inicializar essa variável aqui com 0, tá? Muito bem. Aqui, tempo, ó, tempo recebe mais igual, vamos falar aqui, 10. Ele vai somando 10 aqui, ó, a cada vez que ele passou ali dentro. Então, no final, ele tem 1000, né? Basicamente isso, tá? Então, no final, quando eu sair desse for aqui, deixa eu colocar aqui só para a gente ter certeza, porque isso aqui é um looping, né? Então, aqui, ó, tempo recebe 0. Ele vem aqui, quando ele sair daqui, ele vai ter o quê? 1000, né?
Então, eu vou mostrar só para vocês que esse tempo aqui, ó, então, eu vou utilizar, por exemplo, serial println. Vou colocar aqui tempo. Só para vocês verem que ele vai passar aqui. E só para a gente entender, vamos fazer o seguinte, ó. Eu não vou inicializar, não. Ele inicializou lá em cima. Então, cada vez que eu passar aqui, ó, pelo serial print, ele está somando 10 aqui. Então, ele vai ter um número grande aqui, né? Então, ele vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. E esse número só vai crescer. Só quando ele entrar na interrupção aqui, ó, que ele vai zerar também aquela variável aqui. Então, tempo recebe 0. Então, ele zera quando ele entra aqui. No mais, ele vai aqui ficar mostrando aqui um valor aqui de 1000 em 1000. Tá? 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Só para a gente ver aqui a quantidade de vezes que ele vai passar aqui. Tá? Então, long int, né? Porque isso aqui vai... long int não, int e o tempo, aqui ponto e vírgula, um long int para o tempo. E ele vai ser 0, senão não dá aqui para... senão vai explodir aqui o tempo aqui. Muito bem. Deixa eu só fazer aqui, então, a definição aqui, né? Serial begin 9600. Ok? Então, o que acontece? O que eu queria mostrar para vocês? Que ele vai estar fazendo uma série de coisas aqui, né? Neste meio tempo. Então, ele vai ficar aqui contando, ó, de 0 a 100 e tudo mais. E as coisas não vão parar. As coisas vão continuar sendo executadas, né? E efetivamente só vai interromper quando nós pressionarmos lá o botão, ou seja, houver uma interrupção. Aí ele interrompe, desvia, muda o estado, zera a variável e ele volta de novo para lá, tá? Então, deixa eu mostrar aqui o monitor serial, deixa eu executar aqui. Opa, o que aconteceu aqui? Em function void, a function... O que eu esqueci aqui? Esqueci de um fecha parênteses aqui. Então, início e fim, beleza. Aí, inicializou. E aqui vocês estão vendo, ó, 18.000, a quantidade de vezes que está passando lá. Agora eu vou, ó, clicar aqui. Voltei. Tá vendo que ele zera? É que é muito rápido, né? Tá vendo? Então as coisas estão acontecendo. Deixa aí bastante número aqui, só para vocês verem que tem bastante número e ele vai zerar, tá? Então, ó, vai chegar a 1 milhão de vezes que ele passou ali. Ó, 1 milhão de comandos executados. Ó, vou zerar agora. Ó. Zerei. Tá vendo? Então, ele efetivamente fez aquela interrupção, acendeu aqui, ó, fez a interrupção. Agora, ó, vou de novo. Apaguei, zerou. Acendeu, zerou aqui de novo. Entenderam a ideia, pessoal? Dúvidas aí do que eu fiz aqui?
o que eu queria mostrar para vocês é que vocês podem, então aqui no looping, aqui, ó, vocês podem ficar fazendo o que vocês quiserem, né? Quando, né, uma vez que vocês utilizaram esta função aqui, ó, attach interrupt, fizeram toda a configuração, declararam essa função aqui, ó. Então tem que ter essa função aqui embaixo, ó, tá vendo? Ó, no código. Uma vez que vocês fizeram tudo isso, né? Vocês podem fazer o que vocês quiserem aqui. Quando houver uma interrupção, né? Ou seja, houver uma sinalização ali, ele basicamente vai interromper, vai desviar o código para cá, vai fazer isso e depois vai voltar. E vai continuar fazendo o que estava sendo feito. Entenderam, pessoal? Não entenderam? Sim, senhor. Sim, senhor. Beleza. Muito bem. Tranquilo, professor. Tá tranquilinho, né? Ou seja, isso aqui, as aplicações, isso aqui são as mais variadas possíveis, tá? O que eu queria mostrar para vocês é que vocês conseguem, então, liberar o processamento, ou seja, o processador, ele não tem que ficar lá olhando de tempo em tempo o que está acontecendo com determinada porta, e é muito mais efetivo, né? Então, quando você tem outras coisas para fazer, então o ideal é utilizar interrupção, tá? Ou interrupções. O Arduino Uno, né? Ele tem essa limitação de portas, mas aí você pode utilizar outros, né? Microcontroladores aí para, então, outras placas, né? Microcontroladoras para fazer isso. Então, aqui, ó, só para não deixar isso ficar, para deixar claro, né? Então, a função que irá tratar a interrupção não retorna nem recebe nenhum valor. Então, vejam aqui, ó, este pisca aqui que nós fizemos aqui, ó, a gente não pode, ou seja, não adianta a gente utilizar parâmetro aqui e nem utilizar aqui o return, porque ele não vai observar isso, tá? Tem que ser uma função que vai fazer alguma coisa e efetivamente é por isso que nós utilizamos aqui, por exemplo, uma variável global, né? Aqui no caso é o estado, né? Uma variável global que eu declarei lá no início, tá? Então ele é observável, né, por as várias funções e o código como um todo aqui. Então não dá para nem passar como parâmetro, nem receber como retorno nada. Ele vai ser uma função simples que vai ser executada, né? A gente chama isso aqui também de um procedimento, tá? Ele só vai fazer o desvio dos comandos. Muito bem. Olha só uma informação importante, né? Principalmente quem vai trabalhar com outros microcontroladores. Cada compilador, então se você está utilizando a IDE aí do Arduino, é uma coisa. Você vai utilizar, por exemplo, um outro microcontrolador que vai utilizar um outro compilador, né? Uma outra forma de fazer a execução do seu código, possivelmente, tá? Cada um vai ter uma forma de implementar, né, as interrupções, né? Então, eles vão utilizar o quê? Palavra-chave reservada para isso, vão utilizar diretivas, vão utilizar nomes de função pré-definidos, ou seja, existe uma forma bastante grande, né, de controlar interrupções. Cada microcontrolador, cada compilador vai usar a sua forma de fazer isso, né? No caso do Arduino, o framework Ward, né, que é esse IDE que vocês estão utilizando aí, o que acontece? Ele vai, então, esconder, vamos falar assim, ó, a complexidade e vai fazer isso via a função attach interrupt, que é essa que nós estamos utilizando aí. Então, a complexidade de trabalhar com interrupção, ele vai, então, encapsular tudo dentro dessa função aqui e vai deixar de uma forma bem simples, né, para você utilizar
Muito bem. Então é isso que eu tinha para passar para vocês. Então a gente finaliza com isso a nossa terceira camada, né? Então a gente veio numa visão geral, a teoria, e aí a gente fez algumas práticas utilizando o microcontrolador, né, o Arduino. E aí, olha só, o que eu espero de vocês é que vocês vão conciliar então a teoria com a prática, né, e essa visão geral no projeto que vocês vão desenvolver. Repito e enfatizo, algo simples, mas que tentem, né, basicamente trabalhar aí com vários aspectos dessa prática que nós vimos. E na aula que vem, nós vamos então fazer as definições aí do projeto, vamos falar um pouquinho mais, vamos falar como que vocês vão apresentar. Bom, então é isso aí. Saindo, professor, boa semana aí para vocês. Boa semana não, né? Até amanhã, né? Até amanhã cedo, amanhã de madrugada nós temos aula, hein? Até daqui a pouco, professor. Até daqui a pouco, isso aí. Beleza. Então tá jóia, gente. Obrigado, Thaís. Obrigado, Vitor. Falou, Danilo. Abraço. Tchau, tchau.